Olá amigos da Auto Criativo, tudo bem pessoal com vocês? Eu quero aí dar as boas-vindas, né, mais uma vez a todos vocês. Hoje nós já estamos aqui na nossa aula de número 3, né, do seu curso de SketchUp a nível intermediário. Bom, hoje na aula de hoje eu vou comentar com vocês sobre alguns assuntos interessantes. Eu vou comentar sobre uma apostila que deixamos inserido aí para vocês, né, juntamente no material. Depois eu vou comentar com vocês a respeito de algumas teclas de atalho no SketchUp. Vou comentar também a respeito de ajuste da interface, né? Nós vamos deixar ali algumas partes do nosso SketchUp já ajustadinho para que você venha acompanhar o curso aí com mais facilidade. Depois eu vou entrar no assunto referente a templates, né? Também conhecido como modelos de desenho ou desenhos modelo, para a gente já deixar o nosso SketchUp no jeito aí para a gente fazer o nosso projeto ali, o nosso sobrado, e todas as instruções que eu for fazendo aqui vai ficar mais fácil para você ir acompanhando, nós já tendo esse ajuste da interface e também já deixando o template no jeito, tá? E aí por último eu fiquei de mostrar para vocês, eu fiquei devendo algumas explicações referente ali a alguns plugins, né? Quando você optar usar a versão 8, tá ok? Bom, então vamos lá, dar início aqui na nossa aula. Bom pessoal, lá na aula 2, né, eu deixei uma pastinha tema da aula 2, onde eu mostrei para vocês, né, na aula anterior aqui, referente à instalação da versão 8 Pro, e também deixei um arquivo aqui do SketchUp grátis, tá? Eu também fiquei de mostrar para vocês aqui, ó, referente a um material que nós deixamos aqui interessante, que é uma apostila para auxiliar vocês aí nos estudos. Antes de eu mostrar a apostila, eu quero fazer um comentário referente aqui à versão 8 Pro. Essa versão aqui, pessoal, que eu deixei aqui para vocês analisarem, é opcional, tá? Ou seja, a instalação dessa versão aqui é opcional para que você venha conhecer ali alguns plugins, né? Venha conhecer aí o SketchUp, tá? Como eu já comentei, o nosso curso será aí basicamente baseado utilizando a versão 2016. Se você tem uma versão 2014, 2015 já instalado no seu computador, dá para você acompanhar bastante coisa aqui conosco, tá? E aí não há necessidade de você instalar, por exemplo, uma versão Make 2016 ou uma versão 8 Pro, tudo bem? Se você já tem aí uma versão de SketchUp instalada no seu computador, tudo bem? Bom, eu deixei uma apostila aqui, pessoal, ó, vou clicar com o botão direito do mouse, vou vir aqui, ó, em abrir com, e vou abrir com um leitor de PDF do Windows. Bom, é um material bem interessante, pessoal, que nós estamos deixando disponível para vocês aí, ó, com várias instruções aqui para que você venha utilizar o SketchUp. Desde conceitos mais básicos da utilização do programa, até conceitos mesmo até um pouquinho avançados aqui, tá? Então se você quiser tirar uma dúvida, quiser saber algo específico, né, ou quiser saber um pouquinho a mais aí sobre o SketchUp, então você pode vir aqui dar uma lida nesse material que estamos deixando disponível aí para você. É um material bem interessante, pessoal, bacana mesmo. E é bom frisar, né, que esse material aqui, pessoal, ele não tem uma ligação com ali o cronograma das videoaulas, tá? Não tem uma ligação entre as videoaulas. É um material de apoio que vai auxiliar vocês aí em algo a mais quando você tiver uma dúvida, você quiser conhecer mais algumas ferramentas aí do seu SketchUp, tá? Então, você pode abrir, ele está em formato PDF. Então você pode abrir com o visualizador de PDF do próprio Windows 8. Caso você tenha aí o Windows 7 ou o Windows diferenciado, né, você pode abrir aí com qualquer programa que faz a abertura de arquivos PDF. Ou seja, sempre que você quiser dar uma estudadinha a mais, falar, eu quero conhecer algo específico, então tem esse material aqui que já deixamos disponível aí para vocês, tá? Bom, antes de eu continuar também a falar aqui sobre os assuntos, né, como eu comentei, vou falar aqui sobre os templates, teclas de atalho, ajuste da interface e mais para o finalzinho eu vou falar sobre os plugins. Bom, eu quero comentar com vocês como que vai funcionar a nossa modelagem aí durante o nosso curso. Bom, vai funcionar bem assim, pessoal. Eu vou abrir aqui a pastinha tema da aula 4 como exemplo, tá? Ó, tá aqui a pastinha tema da aula 4. Ou seja, toda vez que você for assistir um vídeo, né, juntamente com esse vídeo já vai estar disposto uma pasta com alguns arquivos dentro. Quando você abrir as pastinhas tema da aula, né, daquela respectiva aula que você está assistindo, você vai encontrar vários arquivos, vários materiais, em alguns casos você vai encontrar plugins, ou seja, cada aula vai ser inserido alguma coisa diferente dentro desses temas, tá? Agora o principal, quando você abrir a pastinha o tema da aula, você vai encontrar sempre dois arquivos principais,
que é o arquivo A, que ele se chama projeto inicializado, e arquivo B, que é o projeto finalizado. Ou seja, suponhamos que você chegou, por exemplo, na aula 10. Tá, você chegou lá na aula 10. Quando você chegar na aula 10, você tem uma pastinha tema da aula 10, certo? Você vai encontrar o projeto inicial quando ele começou lá na aula 10. E você vai encontrar ele finalizado para ser usado, por exemplo, na aula 11. Ok? Ou seja, então você pode, por exemplo, iniciar o projeto pegando esse arquivo e fazendo um comparativo com o seu projeto. Quando você fizer a sua modelagem, tá? Aí você pode abrir esse arquivo aqui, ó, finalizado, e fazer um comparativo com o que você modelou com o que já está aqui, tá ok? Ou seja, então é um arquivo que você inicia a aula e é um arquivo que você vê como ele ficou pronto no final da aula, ou seja, de cada aula específica, tá ok? Bom, agora o que é interessante? Você que está aí estudando, né, você está querendo aprender cada vez mais, que utilize esses arquivos apenas, pessoal, para visualização, tá? Porque o que é o ideal? Você ter o seu arquivo pronto, tá ok? Por exemplo, nós começamos lá na aula 4. Começamos a fazer ali, por exemplo, o baldrame, começamos a fazer ali, né, o piso da residência. Então, tudo aquilo que eu passar dentro da aula, você vai fazendo no seu SketchUp, tá ok? Aí, quando terminar, por exemplo, a aula 4, então você faz lá, ó, fiz isso daqui, fiz isso, fiz aquilo, e aí você faz um comparativo com o que está aqui, tá ok? Para que você tenha uma ideia do que está iniciando naquela aula específica com aquilo que nós finalizamos. Aí, outro exemplo, você chegou lá na aula 15, o mesmo arquivo que você tem aqui, ó, arquivo A, dentro da pastinha aula 15, tem que ser exatamente o mesmo arquivo que você desenvolveu. Tá ok? A não ser que tenha alguma diferençazinha aqui e outra ali, porque vai aí do seu gosto também, né? E da sua criatividade, mas o arquivo, quando você inicia, tem que ser idêntico ao arquivo que você está modelando. Isso é o ideal, pessoal, para que você consiga desenvolver-se, né? Para que você consiga evoluir aí durante o curso, tá? Então, toda vez que você abrir uma pastinha, frisando mais uma vez, abrir uma pastinha, tema da aula 7, tá? Então, dentro da aula 7, lá do tema da aula 7, você vai encontrar aquele projeto para a gente iniciar a aula e o projeto no final da aula, ele aqui finalizado. Perfeito? Então, eu quis passar esse recadinho para que você entenda aí como que vai proceder o nosso curso. Ó, eu vou abrir aqui a pastinha tema da aula 3, tá? Que é essa aula aqui que nós estamos assistindo. Bom, ó, eu deixei aqui, pessoal, um arquivo em PNG, que é um arquivo de imagem, tá? Você pode clicar com o botão direito do mouse também, abrir com e vir aqui, ó, visualizador de fotos do Windows, que ele abre aí diversos tipos de arquivo, né? Eu deixei aqui, pessoal, ó, uma folha mostrando, né, algumas instruções para que você conheça algumas teclas de atalho aí no SketchUp. É importante, pessoal, que você dê, né, que vocês deem aqui uma estudada sobre as teclas de atalho. Vocês vão observar, pessoal, que lá na hora do curso, né, ali durante as explicações, eu estarei mostrando para vocês as ferramentas, né, que fica ali do lado, ou algumas ferramentas ficam em cima. Muitos profissionais têm o costume de pegar a ferramenta e depois fazer a modelagem, tá? Mas eu vou procurar mostrar para vocês a utilização dos atalhos, tá? Então, quando aparecer um comando específico que eu não souber o atalho, aí eu venho aqui, dou uma pesquisadinha e falo, ó, pessoal, o atalho é esse, tá? Então, a gente vai ganhando o quê? Ganhando experiência e ganhando também, né, um costume de já utilizar os atalhos. Como o próprio nome dele já diz, né, pessoal? É um atalho, vai facilitar o quê? Vai facilitar você utilizar o programa, vai te dar mais agilidade. Então, é o ideal que você se acostume com os atalhos. Existe uma configuração dentro do SketchUp, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente para vocês, que vocês podem alterar as letras de atalho. Por exemplo, ó, você tem aqui a letra A, que é o atalho arco. Tá, mas você pode colocar uma letra diferenciada. Isso eu não aconselho, tá, pessoal? Essa configuração existe, mas o ideal é que você utilize as configurações originais do SketchUp. Porque é uma linguagem universal, tá? Por exemplo, você trabalha na sua casa, você sabe que o comando mover é a letra M. Quando você for para a sua faculdade, para a sua escola, né, ou numa empresa, todo mundo vai, consequentemente, também utilizar a letra M, tá? Então, é importante que você crie esse costume, né, de você utilizar aí as teclas de atalho do SketchUp.
Então tem essa folha aqui, está no formato de imagem, você pode dar uma estudadinha aqui, analisar, e é sempre importante você utilizar os atalhos no SketchUp, tá? Bom, vamos então para o nosso próximo assunto, que é agora referente ao ajuste de interface. Bom, todos os softwares, pessoal, quando a gente vai trabalhar, né, ali pode ser o AutoCAD, pode ser o 3ds Max, pode ser qualquer tipo de programa, a gente tem um tipo diferente de trabalho, né? Cada profissional gosta de trabalhar de um jeito, tá? Ou seja, então não adianta eu chegar aqui para vocês, pessoal, vamos fazer isso porque tem que ser assim. Na verdade, não é uma obrigação. Eu vou passar algumas instruções para a gente ajustar a interface de forma que fique mais fácil para mim trabalhar aqui, né? Passar as instruções para vocês e de forma que você se acostume com o que você está vendo no vídeo, que você faça diretamente no programa, tá ok? Ou seja, então nós vamos fazer alguns ajustezinhos ali e aí você vai também deixando o seu basicamente do mesmo jeito para facilitar principalmente a sua compreensão do vídeo, tá bom? Bom, antes de eu falar sobre a interface, eu vou abrir aqui o SketchUp e vai surgir a tela de abertura aqui, né, ou de apresentação. Tá, eu estou utilizando a versão 2016 em português Pro, tá? Uma licença oficial distribuída pela Trimble para nós aqui da Auto Criativo. Quando você inicia o SketchUp, aparece essa janela de abertura, tá? Você pode desmarcar essa janela, ou seja, você pode clicar no ícone, neste ícone, né, perdão, e, por exemplo, já ir direto ali para o programa, tá? Você desmarcando essa opção aqui, ao começar a utilizar, quando você abrir de novo o SketchUp, essa janela não vai aparecer mais, tá bom? Lá dentro do programa existe uma configuração também para que essa tela volte e eu já mostro para vocês, tá? Bom, ó, observe aqui que nós temos 3 abas. Essa aba aqui, ó, aprender, licença e modelo, tudo bem? Bom, ó, essa parte aqui onde tem aprender, pessoal, geralmente, dependendo da versão, né, que você for utilizar, tem coisas interessantes aqui, como conseguir, por exemplo, plugins, como aprender em alguns tutoriais, ó. Ou seja, você tem algumas instruções interessantes, ó. Tá vendo aqui, ó? Aprender a fazer layouts, ou seja, fazer realmente o desenho em 2D ou documentos em 2D. Tem algumas coisas importantes aqui, caso você queira, você pode dar uma analisada. Ó, como eu comentei com vocês, nós temos os arquivos, né, que são os componentes salvos agora no local chamado 3D Warehouse, né, que não deixa de ser aqui, na verdade, né, um armazém 3D. Você vai conhecer um pouquinho mais a fundo aí nas aulas referente aí ao 3D Warehouse. Logo mais aqui, ó, também tem alguns tutoriais interessantes, ó, para que você aprenda a utilizar aí mais o SketchUp. Geralmente esses tutoriais aqui, eles são aí para auxílio, né, e geralmente são também em inglês, tá? Mas se você quiser, você pode dar uma olhada e uma analisada. Aqui do lado, ó, temos aqui, ó, personalize o seu SketchUp, né? Instale ferramentas adicionais, ou seja, são ferramentas a mais aí que vão te auxiliar. Eu vou dar uma pesquisada sobre esse assunto aqui, e aí no decorrer do curso eu entro em detalhes e comento com vocês a respeito dessas extensões aqui, tá ok? Bom, então você tem aqui, ó, a abinha aprender, né? Depois você tem a licença, você clicando aqui vai aparecer ali o nome do produto, a data, se ele é uma versão Pro, se ele é uma versão educacional e assim por diante. Tem também um botão onde você aciona e ativa ele, né? Caso você queira licenciar o produto. E o mais importante aqui nós temos a opção de modelo, que é na verdade conhecido como templates. O que seria templates, pessoal? Seria um tipo de arquivo já padronizado, tá? Ou seja, aqui você tem arquivos padronizados, por exemplo, ó, modelo simples, pés e polegadas, para quem trabalha com pés e polegadas. Geralmente são mais aí os americanos, né? Nós aqui no Brasil utilizamos o quê? Utilizamos metros. Ou seja, é um modelo simples, arquitetônico para metros. Como que eu sei que ele é para arquitetura? Porque observem aqui, ó, ele tem a terra, aqui ó, verde, né? Ou a planície, e depois ele tem o céuzinho aqui, ó, tem um céu. Tá? Então, entende-se que quem vai trabalhar com metros, né, tem a necessidade de ter a noção onde está o chão, né, e a noção onde está o céu, porque vai construir casas, né, então você precisa ter essa ideia. O que não acontece, por exemplo, uma pessoa que vai trabalhar numa área de marcenaria ou vai trabalhar apenas com projetos 2D. Você pode observar, ó, você vai descendo, que alguns deles, ó, não tem a presença do céu aqui, ó. Tá, vou descer aqui um pouquinho, ó. Ó, tá vendo? Não tem
Esse daqui, ó, já é uma versão mais utilizada para marcenaria. E geralmente a marcenaria, ó, é aqui em milímetros, ó. Observe que como a pessoa vai trabalhar com elementos menores, né, ali com peças dentro de um ambiente fechado, então entende-se aqui, ó, que não tem a necessidade de ter o céu, tá? A presença do céu. Ou seja, tem vários templates aqui ou desenhos modelos para utilizar aí no SketchUp, tá? Tem milímetros, ó, tem projetos arquitetônicos em milímetros também, metros. Isso vai variar, né, pessoal, perdão, do segmento que você trabalha. Se você trabalha com projetos estruturais, se você trabalha, por exemplo, só com o seu interesse naquele momento é apenas a documentação, né, do projeto, ou seja, das folhas de impressão, então você tem, ó, mostrando realmente o projeto de cima e você trabalha ali basicamente com as plantas de desenho, tá? No nosso caso, aqui, como a gente vai modelar ali o nosso sobrado, a gente vai trabalhar com modelos simples em metros, tá? E também ele será ali para projetos básicos, né? Ou seja, ele é um modelo generalizado, ele serve para tudo e ele já vem em metros. Então nós vamos selecionar aqui e vamos começar a utilizar o SketchUp. Bom, isso daqui você já sabe, você até viu lá no nosso módulo básico. Mas é importante ressaltar, pessoal, que geralmente sempre aparece uma coisinha a mais, né? Uma dica a mais aí que é importante para quem está estudando aí o SketchUp. Bom, eu vou mostrar para vocês já na sequência como é que a gente salva o nosso template. Mas eu vou solicitar aí que você, como eu comentei, ajuste a interface do modo que eu estou deixando aqui. Como eu comentei também ali para facilitar a sua compreensão. Quando você instala o SketchUp já de imediato, ele vem aqui, ó, essas principais ferramentas de modelagem, de visualização aqui, ó, tá? Muito simples, né? Nós utilizamos com grande frequência essas ferramentas. Aí o que vai acontecer? Eu vou mostrar aqui para vocês um modo de deixar a interface bem simples. E aí, no decorrer do curso, né, no decorrer das aulas, a gente vai fazendo alguns ajustes aqui, tá? A gente vai personalizando a nossa interface. E durante o curso também, aí durante as aulas, eu vou entrando em parte por parte e vou fazendo mais alguns comentários. Porque aquilo que eu comentei, no nível básico você já conhece onde fica aqui as ferramentas, onde fica a parte, aqui, né, na verdade, o local onde é inserida a medida. Você já tem uma ideia geral sobre o SketchUp, tá? Então não precisa eu ficar entrando em grandes detalhes. Mas eu vou passando aí alguns macetes, algumas dicas e vamos ajustando a nossa interface também no decorrer do curso. Tá combinado? Então tudo bem. Ó, você vai vir aqui, ó, em visualizar barras de ferramentas. Ah, pessoal, só um detalhe. Possivelmente, se você tem uma versão 2015, 2014, algumas coisas aqui você vai encontrar algumas diferenças, tá? Aí eu vou comentando com vocês, porque aqui na versão 2016 tem algumas coisinhas que vai mudando. Na verdade, a funcionalidade é a mesma, tá, pessoal? Não muda em nada. Apenas algumas coisinhas aqui que pode ser que você ache um pouquinho estranho, tá? Ó, barra de ferramentas. Quando você clica aqui em barra de ferramentas, vem aqui, ó, barra de ferramentas, tá? Bom, de imediato, o que a gente vai utilizar aqui para a gente modelar? As principais ferramentas, ou seja, um conjunto grande de ferramentas. Ó, tem tudo aqui, pessoal, ó, tá? Você tem aqui, ó, para fazer linhas, para fazer arcos, você tem aqui, ó, para fazer a elevação, né? Empurrar, puxar, mover, o rotar, tá? Comando escala, ó, você tem aqui a nossa treninha, ou seja, aqui já tem quase tudo, né? Então, ó, essa parte de cima aqui, ó, não precisa. Então a gente desce aqui, ó, tá? Primeiros passos, nós desativamos. Isso daqui, ó, é o ideal para a gente ir trabalhando. Aí o que vai acontecer? Aí acontece de a gente, por exemplo, utilizar uma caixa de areia, que você vai conhecer. Aí você clica aqui, você tem a caixa de areia. Aí você vem, arrasta, como você já sabe, e deixa a caixa de areia lá em cima, tá ok? Então, ó, eu vou deixar aqui, ó, caixa de areia na parte de cima, tá? Depois, o que é importante? Camadas é importante? Sim, camadas é muito importante, né? Porque você sabe que a gente vai ter que fazer o nosso projeto e cada parte do nosso projeto nós vamos fazer em camadas. Você vai entender sobre esse assunto. Por quê? Porque vai facilitar o seguinte, você vai desenvolvendo, por exemplo, uma parede e você tem uma porta. Você precisa que aquela parede esteja em uma camada e que a porta também esteja em outra. Porque você precisa, às vezes, ocultar uma e apresentar outra, né? Para facilitar a modelagem. E aí você vai conhecer um pouquinho mais para frente.
Câmera, essa parte de câmera aqui, pessoal, ó, nem vai precisar porque já está aqui, tá? Então não tem necessidade. Classificador, esse classificador aqui, ó, também não precisa, eu vou entrar em detalhes e comento com vocês mais para frente. Componentes dinâmicos, esse é importante, pessoal, ó, pode deixar aqui que eu vou passar uma explicação muito interessante aí sobre essa parte de componentes dinâmicos aqui no curso, tá? Construção, a gente tem aqui construção, tá aqui do lado, não precisa. Desenho, editar, estilos, vamos ver aqui, ó, o estilo sim, estilo é importante, porque às vezes a gente precisa deixar o nosso desenho ele em raio-x, né, mudando com sombra, com arestas visíveis ou não, pode deixar essa opção aqui. O modo como eu estou deixando aqui, pessoal, ó, por exemplo, a camada para cá ou esse para lá, fica ao seu critério, tá? A gente vai ajustando aí e depois a gente vai deixando meio que do jeito que a gente quer, tá? Mas é aquilo que eu comentei. Procure deixar do jeito que eu estou fazendo aqui para facilitar a sua compreensão durante o curso. Exibições. Exibições, ó, a gente mostra aqui as vistas do projeto, né? Ó, a gente consegue ver o projeto de cima, de lado, em perspectiva e assim por diante. Ó, toda hora eu mexo aqui e ele desce, não sei porquê. Bom, ó, deixo aqui exibições. Ferramentas de câmeras avançadas, por enquanto não, tá? Pode deixar desmarcado. Ferramentas de sólidos, essa ferramenta é importante, pode deixar aqui, ó, tá? Geralmente, pessoal, depois a gente vai inserir alguns plugins, isso daqui vai acabar ficando meio poluído, tá? Aí a gente faz um ajuste, tira alguma coisa e vai deixando legal aí para facilitar a nossa visualização da modelagem. Localização, essa parte de localização, vamos deixar por enquanto desmarcado, mas eu vou mostrar para vocês mais para frente aí como a gente vai utilizar. Medidas. Medidas aqui, ó, quando eu aciono, ela fica aqui em cima. Quando eu desaciono, ela volta lá para o lado original aqui, ó, tá? Pode deixar desse lado de cá mesmo, pode deixar desmarcado. Padrão. Essa parte padrão aqui, ó, aparece aqui, né, se você quer salvar, se você quiser fazer voltar o arquivo e assim por diante. Essa ferramenta é importante, tá? Vamos tentar ajustar ela aqui em cima e é interessante a gente deixá-la sempre aqui, ó, quer ver, ó, nesse canto de cá. Ó, deixa eu ajustar aqui, pessoal. Porque em outros softwares é comumente a gente ter aqui a opção de salvar, de voltar nesse canto aqui, ó, superior esquerdo, tá? Ó, então deixa aqui dessa forma, tudo bem? Deixa eu ajustar aqui novamente, ó, onde você tem salvar, você tem aqui a opção para ir e voltar, né? Fazer e desfazer e assim por diante. Primeiros passos é aquela primeira parte que nós apagamos, né? Ó, principal. Esse principal aqui, ó, é esses aqui de borracha e linha, não precisa porque já está aqui também. Seção. Seção é importante, pessoal, ó. A seçãozinha aqui, ó, você pode até deixar, deixa eu ajustar aqui. Opa, acabou descolando daqui. Ah, voltou. Ó, essa, opa, deixa eu colocar aqui que ele tá meio teimoso, ó. Opa. Deixa eu clicar 2 vezes, agora foi. Essa seção, ó, ela mostra ali partes de cortes. Deixa aqui, ó, pode deixar no cantinho aqui, tá? Deixa eu ajustar um pouquinho mais para baixo. Aí, ó, dessa forma, tá? Onde você mostra aqui cortes do projeto, tá? Depois nós temos sombra. Sombra, pessoal, pode até deixar, mas deixa aqui embaixo, ó, na parte de baixo, tá bom? Algumas outras funcionalidades, como cores, materiais, a gente vai usar de uma forma diferente, tá bom? Ó, desse jeito aqui, pessoal, tá bom pra gente ir brincando aí com o nosso, entre aspas, né? Brincando com o nosso SketchUp. Aí depois a gente vai utilizar algumas informações importantes. Tudo bem? Bom, aqui, pessoal, nessa versão 2016, tem um sistema de bandeja um pouquinho diferente, ó. Você vai vir aqui, ó, em janela, aí você tem aqui, ó, bandeja padrão, mostrar bandeja, tá? Ó, vai aparecer aqui, ó, todas as partes interessantes, né, que nós temos ali, que nas versões anteriores ficavam em caixas flutuantes separadas, como informações de entidade, camadas, ó, componentes, estilos e assim por diante. Agora fica numa bandeja padrão. Observem que quando você arrasta a bandeja, aparecem esses objetos aqui, ó, no meio da tela, né, no centro da tela, ou seja, você pode ajustar para que lado que você quer. Se você encostar aqui, ó, nesse de cima, ele vai ficar aqui, ó, a bandeja vai ficar totalmente aqui em cima. E a bandeja, ela fica, ó, em formato de cascata. O que é isso, cascata? Ó, esse último aqui, ó, que é o instrutor,
eu posso vir aqui, por exemplo, nesse xizinho e fechar, tá? Ou seja, eu quero pegar aqui as opções de camada, então está em cascata aqui, ó. Eu clico e aí abre-se aqui, ó, as opções de camadas, tá? Ou de layers, tá ok? Volto aqui, ó, ele volta e fecha esse painel específico. Ou seja, então se você arrastar a bandeja, por exemplo, para esse lado de cá, ó, encostou aqui, ficou azul, você solta, ó, a bandeja padrão fica do lado de cá. Então fique ao seu critério. Eu aqui no curso eu prefiro utilizar, né, de forma que fique desse lado de cá, ó. Ficou aqui azulzinho, eu solto, ó, a bandeja padrão fica aqui. Tá. Em outras versões mais antigas, é aquilo que eu comentei. Essas janelas, elas ficam soltas. Você pode deixar da forma que você quiser ou você pode juntar assim uma sobre a outra. Quando você encosta uma janela sobre a outra, ela fica pequenininha e se encaixa. Eu já mostro ali no SketchUp 8 para vocês como é que é, tá? Mas aqui nós vamos deixar algumas opções importantes para a gente trabalhar, tá? Não precisa deixar todas aqui, tá, pessoal? Apenas algumas. Informação da entidade é importante? Sim, porque a gente vai vendo ou selecionando, né, alguns objetos, a gente precisa saber ali a medida exata, qual o material que ele está, né? Fazer alguns ajustes, essa informação é importante. Materiais é importante? Sim. Pode deixar aqui por enquanto, tá? Eu até ia pedir para tirar, mas deixa aqui por enquanto. Camadas é importante? Sim, camadas é importante. Aqui você tem a seleção das camadas, né, ou layers, e aqui você tem a configuração. Aqui você clica, ó, você vai criando as camadas e ajustando aqui, tá? Vou minimizar aqui. Componentes, pode fechar componentes por enquanto. Estilo pode fechar por enquanto. Sombras pode fechar por enquanto. Cenas deixa aberto, tá? Porque a gente vai desenvolvendo o nosso projeto, a modelagem aqui da nossa casa, tá? E aí a gente vai salvando algumas cenas aí para facilitar o nosso trabalho, tá? Então você vai deixar essas 4 opções aqui, ó, dessa forma aqui. Observe bem no cantinho aqui, pessoal, ó, que tem um Auto Hide. Ou seja, se você clicar nessa opção, o que acontece? Você solta o mouse, a bandeja se esconde. Na hora que você encosta o mouse aqui, ó, ou o cursor para esse lado de cá, né? Dessa forma, ó, aqui na verdade no botão, ó, ela aparece, tá ok? Ó, então você tira o mouse, ela some. Você põe o mouse, ela volta. É melhor deixar assim porque aí facilita também a nossa visualização. É aquilo que eu comentei, tem algumas diferençazinhas em versões anteriores? Tem, mas na verdade o conceito é basicamente o mesmo. O que mudou muito, pessoal, aqui no SketchUp 2016 é com relação a desenho nas faces de alguns objetos. Porque antigamente, para que você desenhasse, por exemplo, um círculo, né? Você viesse fazer um círculo em uma face que ela estivesse, por exemplo, inclinada, ficaria mais difícil. Então, nessas versões mais atuais, você consegue desenhar com mais facilidade em faces que não estejam perfeitamente alinhadas aos eixos, tá bom? E aí eu explico em maiores detalhes para vocês nas aulas. Deixa eu deletar aqui, ó. Foi apenas para explicação, tá? Bom, fizemos um ajuste aqui, fizemos, né? Agora nós vamos fazer o quê? Vamos salvar o nosso template. Antes de a gente salvar o nosso template, a gente precisa verificar uma configuração importante aqui no SketchUp. Saber se está em decimal, se está em metros, precisão, tá? A gente vai fazer esse ajuste agora. Vamos vir aqui, ó, janela, tá? Aí você vai vir aqui, ó, informações do modelo, tá? Modelo ou template. Você clicando aqui, você tem uma informação geral, né, sobre o que você tem aqui, sobre o seu arquivo. E aí você tem aqui, ó, animação, arquivo, isso daqui eu vou explicar para vocês em detalhes aí no decorrer do curso. Estatística, geolocalização, renderização. Esse assunto de renderização, pessoal, será um assunto mais voltado para o nosso nível avançado, tá? Então, é bom que você já saiba disso. Nós vamos preparar o nosso projeto, vamos fazer ali a inversão das faces, né? Deixar as faces já tudo bonitinho, vamos deixar o nosso projeto muito bom, preparado para renderizar, tá? E é um assunto muito específico que nós vamos trabalhar ali no nível avançado, tá? Ou seja, você entrou aqui, ó, nas informações do modelo, então você vai vir aqui, ó, unidades. Isso daqui é importante, porque você vai ver o formato, tem que estar decimal, você tem aqui arquitetura, engenharia e fracionário. No nosso caso, vamos trabalhar com decimal. Você tem aqui, ó, a unidade de trabalho, que é, no caso, metros, tá ok? Que está a letrinha M aqui.
Precisão. É sempre bom, né? Como a gente vai trabalhar em metros, a gente deixar com 2 casas decimais, tá? Então, quando a gente for fazer, né, por exemplo, 1,5 metro, a gente digita lá 1,50, tá? Aqui também no SketchUp ele entende-se que se você fizer apenas um valor, ele já sabe qual o último valor. Então, 1,5 metro não precisa você digitar 1,50. Você digita 1,5, ele já entende que é 1,5 metro, tá bom? Aqui, ó, ativar ajuste, ou seja, aqui é uma forma de precisão. Ou seja, você deixando essa opção ligada, o SketchUp vai entender que você tem uma grande precisão e ele vai arredondando valores e pode deixar esse valor aqui, ó, de 1, né? Na verdade aqui de 1 centímetro, tá, tudo bem? Formatar, ó, mostrar formato de unidades. Sim, você pode deixar aqui marcado quando você quer utilizar, ó, essa letrinha M, tá? Se caso, na hora de fazer anotações, a gente tiver a necessidade de inserir ou não, né, que geralmente não se usa na arquitetura ou na engenharia, a gente vem e deixa sem marcar, tá ok? Essa opção aqui, essa opção vai afetar o quê? Na hora que você for fazer a medida com a trena, quando você for verificar aqui do lado, não vai afetar em muito no momento, tá ok, pessoal? Bom, aqui ó, você tem a unidade de ângulo, precisão 0,0, pode deixar do jeito que está aqui. E aqui ó, é o valor de ângulo, ou seja, quando você fizer uma linha, ela vai iniciar, por exemplo, no 0, aí quando você movimentar, ela vai travar no 15. Quando você movimentar mais um pouquinho, ela vai travar no 30. Quando movimentar um pouquinho, vai travar no 45. Ou seja, são múltiplos de 15 aqui, tá? Bem simples, né, pessoal? Vocês viram que o SketchUp é um software aí bacana de trabalhar, né? Bem simples de ajustar. Fizemos um ajuste aqui, basicamente quase nada, né? Nem mexemos em nada. Mas, quando você faz qualquer alteração no modelo de desenho, você vai salvar o seu tipo de modelo ou o seu template. De que forma? Vindo aqui, ó, arquivo, você vai vir aqui, ó, salvar como modelo. Quando você clica aqui, vai aparecer uma janelinha onde você vai dar um nome para esse template. Eu vou colocar aqui o nome dele, ó, template, tá? Na verdade seria desenho modelo, né? Mas não tem problema. Eu vou colocar template autocriativo. Aí você pode pôr o nome que você desejar, tá ok? Aqui, ó, descrição. Você pode colocar, ah, eu uso esse modelo para fazer isso. Ah, eu uso esse modelo para fazer aquilo. Ou seja, você vai colocar aqui, né, um lembrete para que você usa esse tipo de template, tá ok? Bom, ó, nome do template está aqui, ó, ele é a extensão SKP. Ó, definir como modelo padrão. Se você deixar essa opção marcada e salvar, toda vez que você abrir o seu SketchUp já vai estar salvo todas as suas funcionalidades que você fez, tá? Se você desmarcar essa opção e salvar, quando você abrir a janela do iniciar, você precisa selecionar ali qual o template que você deseja. Tudo bem? Ó, eu vou deixar marcado aqui e vou salvar. Tá ok? Ó, vai aparecer aí as contas do usuário, do seu Windows, você confirma com sim, e aí o arquivo foi salvo. Porém, ó, você já viu que não aconteceu nada, né? Porém, quando você fechar o seu SketchUp e reabri-lo novamente, ó, eu vou reabri-lo, venho aqui, ó, em modelos, ó, vou subir aqui, ó. Ó, o modelo que a gente usa, ele tá aqui, ó, tá, ó, simples em metros. Aí vamos lá no último, ó, provavelmente ele deve estar aqui embaixo, ó, template autocriativo em metros, tá? Então é um template criado por nós aí, pelo usuário. Você pode utilizar aquele em metros, como a gente não fez ali grandes modificações, né? Ou vir por aqui, quando necessário você abre o seu template. Agora, o que é interessante nessa parte de criação de templates? Eu vou clicar aqui nesse e vou começar, ó. Ele vai abrir o SketchUp do jeitinho que a gente deixou. Não influencia aqui, pessoal, a parte da interface, porque a interface não tem nada a ver com o modelo, tá? Não tem nada a ver com o template. Automaticamente, quando você faz uma mudança na interface, o SketchUp já salva na memória, tá? O que é interessante? A gente vai fazendo a nossa casa, certo? A gente vai lá, faz uma porta, vai lá, faz uma janelinha, vai lá, cria um material diferente, né? Cria uma camada diferente. Ou seja, vai chegar uma hora que você vai ter aqui, por exemplo, dezenas ou centenas de camadas configuradas. Nós vamos modelando a casa. Ah, fizemos um material diferente, fizemos uma cor, uma textura, um piso.
A nossa lista de material aqui, ó, vai crescendo, tá? Aí o que que você faz? Você fez um projeto muito rico de informações. O que que você faz? Você apaga toda a modelagem, tá? Apaga todo o desenho em 3D e vem aqui, ó, e salva como modelo. O que que significa? Quando você abrir um arquivo novo para fazer uma casa nova, né, um prédio novo, você já tem tudo configuradinho. Você já vai ter suas camadas, você já tem sua bandeja, você já tem tudo direitinho, tá bom? Então essa é aí a grande vantagem dos templates, tá ok? Bom, pessoal, como eu comentei, deixa aqui, ó, do jeito que tá, e aí durante o curso a gente vai fazendo alguns ajustes, vai entrando aí em maiores detalhes, tudo bem? Eu vou fechar aqui um pouquinho, pessoal, a versão 2016, porque eu fiquei de comentar com vocês a respeito de alguns plugins, né, ali na versão 8. E aí você vai ter uma ideia geral de qual aí a importância dos plugins. Obviamente, esses plugins, como eu comentei, eles vão aí se evoluindo, né, e vão também se atualizando conforme as versões. Quando tiver plugins excepcionais aqui para a versão 2016, eu vou mostrar para vocês. Eu, particularmente, existem dois plugins que eu adoro, né, de trabalhar e eu geralmente utilizo com grande frequência, que é o 1001 Bit Tools e o Instant Roof, tá? Que são aí arquivos interessantes para fazer telhados, fazer escadas, né? Tem muita coisa legal, fazer portas ali, fazer batentes de portas, você vai conhecer um pouquinho mais para frente, tá? Eu vou abrir aqui o SketchUp 8. Mas antes eu quero fazer um comentário, ó. Eu peguei aqui, né, os plugins, conforme você viu ali na aula passada, abri cada pastinha dessa, copiei os arquivos que está aqui dentro e colei lá na pasta plugins, né, do SketchUp 8, tá ok? Então eu vou voltar aqui, ó. Esse primeiro aqui, ó, Bezier Spline, ele é bem interessante, ó. Vou minimizar aqui a janela, vou abrir aqui o SketchUp. Ó, observem que apareceu aqui, ó, os plugins que foram todos inseridos, é esse aqui, ó, o Bezier Spline, tá? Ele é um plugin bem interessante, pessoal, porque ele faz uma modelagem de linha diferenciada, né, ou com muitas opções aqui, com relação à linha original do SketchUp, né? Quando você pega uma linha, você pode fazer linhas retas, você tem também linhas à mão livre, mas esse plugin aqui, ele te dá mais opções para você modelar a linha. Parecido aqui bastante, pessoal, com a utilização de splines, bastante utilizada no AutoCAD, tá? Então você pode observar aqui que tem muita ferramenta interessante. Ó, quando você clica, ele vai criando, ó, formas que você consiga modelar essa linha. Dou dois cliques aqui, ó, finalizo o comando, barra de espaços, ó, eu crio linhas aí personalizadas, tudo bem? Vou minimizar, né, perdão, o SketchUp, volto aqui, depois eu instalei esse Center Point. O Center Point, pessoal, ele é um outro plugin também interessante, ó. Quando você faz, por exemplo, um círculo, ó, vou fazer aqui um círculo, tá? A gente consegue encontrar o centro do círculo, né? Eu quero fazer aqui, por exemplo, uma linha, ó, eu já encontro o centro rapidinho, né? Só que se eu fizer, por exemplo, um quadrado, como é que eu faço para encontrar o centro? Eu já não consigo encontrar o centro aqui, ó. Tá ok? Ó, não tem o centro. Então, onde a gente usa aquele comando para a gente encontrar, né? Aquele plugin, na verdade, para encontrar aqui o centro de outros tipos de formas geométricas, tá? Ó, ele não apareceu aqui, mas você vem aqui, ó, em plugins, Set Center Point, tá ok? Primeiro eu seleciono, né, ó, a face, venho aqui, ó, coloco, ó, apareceu aqui, ó, um ponto. Agora sim, eu posso vir com a linha, ó, a linha consegue encontrar exatamente o ponto, tá ok? É uma outra ferramenta bastante interessante também. Minimizo aqui. Vamos ver mais um, né? Ó, tem o Instant Roof, ele é um plugin muito interessante, bastante conhecido, pessoal, aí pelo pessoal que utiliza muito o SketchUp, onde você tem diversas opções de telhados. Ele é um plugin, pessoal, pago, tá ok? Se você quiser uma versão completa dele, você consegue produzir telhados, você vai conhecer um pouquinho mais para frente, só que para que você possa fazer uma modelagem completa de telhados, com a inclinação que você desejar, né, e tudo mais, é uma versão que você deve comprar, tá ok? Eu nem vou mostrar agora porque você vai ver isso daqui um pouquinho mais para frente, mas ele é um plugin específico para fazer telhados. Essa versão que está aqui você consegue fazer alguns telhados, mas com uma inclinação específica por se tratar de um plugin gratuito, ok? Agora tem esse aqui, ó, Joint Push Pull. Bom, nós temos lá o Push Pull original, né, ó.
Quando você tem uma face, você pode vir aqui, ó, pegar o push pull, que é o empurrar puxar. Quando você clica numa face, você eleva essa face, tá ok? Só que em alguns casos, né, você tem, por exemplo, uma face irregular, né? Você não tem uma face perfeita assim. Como é que você faz para fazer, né, o push pull, né, ou o empurrar puxar? Por exemplo, até um arco, ó, eu posso vir aqui, pegar um arco, ó, tá? Fazer um arco num posicionamento qualquer. Aí, ó, eu vou fechar, né, essa face aqui, ó, com uma linha, tá ok? E vou pegar o comando empurrar, puxar aqui, ó. Ou seja, se eu vir aqui, ó, com o comando aqui, ó, empurrar, puxar, eu consigo elevar essa face. Porém, ó, essa face aqui eu não consigo, ó. Se eu pegar o comando, ó, eu não venho aqui, aparece ali o sinalzinho de proibido, tá ok? Mas esse plugin aqui você consegue fazer um pouquinho de mágica com ele. Venho aqui, seleciono a face que eu quero, ó, depois eu venho e pego o comando, tá, ó. Aí, ó, observem que ele pega faces separadas, mesmo que sejam em arcos ou linhas irregulares, ó. E aí eu consigo utilizar o comando empurrar, puxar, tá ok? Posso clicar aqui fora, ó, 2 cliques, ele faz aí esse tipo de modelagem, tá? Vou minimizar, vamos ver o próximo. Bom, eu falei sobre esse make face, pessoal, ele é interessante, eu também vou explicar um pouquinho mais para frente, porque você tem ali, por exemplo, uma planta baixa vinda de AutoCAD, ou você tem diversos outros tipos de projetos que são feitos apenas com linhas. E você sabe, ali no SketchUp, quando você fecha uma sequência de linhas, ele gera o que? Ele gera uma face. Ou seja, então imagina só você ter um projeto, uma planta com diversas linhas. Automaticamente, quando você inserir ali no projeto, no SketchUp, ele não vai vir com as faces, vai vir apenas a linha. E esse programa faz uma varredura e fecha todas as áreas, agilizando aí, né, o seu trabalho. Eu mostro também em maiores detalhes um pouquinho mais para frente. O Mirror, que significa espelho. Tá, eu abro aqui. Ele é interessante, esse programa aqui, né, esse plugin, ó. Por exemplo, ó, eu tenho aqui um quadrado, tá ok? Pego aqui o comando, né, empurrar, puxar, ó, posso fazer aqui dessa forma. Seleciono essa face. Comando M, tá? Pego aqui, ó, ponto mediano e elevo apenas, ó, essa face aqui, tá? Apenas como exemplo, pessoal, vou clicar aqui fora. Aí o que que eu faço, ó? Eu quero fazer um espelhamento, né, desse objeto parecendo uma cunha, mas ele, na hora que fizer o espelhamento, ele vai dar uma sensação que você fez, né, uma tesoura ou ali o outro lado de um telhado, ó. Seleciono todo aqui o objeto, né, ó, com 3 cliques, seleciono tudo. Pego aqui ele, cadê? Espelhar, ele não está aqui. Ah, ele está aqui, ó. Tá ok? Deixa eu colocar ele aqui mais para cá. Ó, seleciono, tá ok? Ele já vai fazer aqui, né, aparecer do lado do cursor uma bolinha vermelha. Você precisa mostrar a base do espelho, clicando aqui, ó. Faz a base do espelho e clica aqui em cima na lateral do espelho. Ele já gera a outra imagem do outro lado, tá? Se você colocar sim, você estará apagando o lado original. Se você colocar não, vai ficar as duas partes aí espelhadas, tá ok? No caso de cá, a parte que você fez o espelhamento. Vou minimizar. Esse aqui, ó, Hold Corner. Esse aqui, pessoal, ele é interessante, esse comando, né? Esse plugin. Ele vai fazer o quê? Concordâncias, ou vai fazer fillets ali, em formas sólidas ali dentro do SketchUp. Tá, vou minimizar aqui, vamos lá. Aí eu tenho um elemento como esse aqui, ó, né? Uma caixa. E eu quero fazer, eu poderia usar um arco aqui, colocar em comando empurrar e puxar e fazia rapidamente a lateral. Mas eu posso pegar ele aqui, ó. Também, ó. É um plugin bem interessante. Eu venho, seleciono, tá? Aparece aqui algumas instruções para você fazer aí, né, o ajuste do tamanho da concordância que você deseja. Seleciona uma aresta. Esse limite verde entre esse outro limite verde é o total da curvatura. Isso aqui é configurável aqui nas medições, tá? Feito isso, você vai apertar o Enter, ó. Ele faz aí, ó, a concordância. Barra de espaço. Tá vendo, ó, que legal? Ele já fez ali, ó, a lateral, o acabamento da peça aqui, né, do objeto. Vamos lá, falta o nosso último aqui para que vocês conheçam esse plugin. Esse último plugin aqui, pessoal, ó, SU2, é esse aqui, ó. Deixa eu voltar. É esse aqui, ó, que é o Kirkteia, que é utilizado, né, para levar o projeto depois para fazer aí trabalhos de renderização. Como eu comentei, é um assunto que a gente vai ver mais aí no nosso nível avançado, tá ok? Mas se você quiser, você estiver optando, né,
Aí, se estiver utilizando a versão 8, pode deixar ele aqui. Bom, pessoal, para finalizar a nossa aula, eu fiquei devendo aí, comentei com vocês que ia comentar sobre esses plugins, tá? E venho também falando aí com vocês que estamos utilizando a versão 2016, né? Aí você vai pensar assim, professor, mas então, qual versão que eu opto, né, em utilizar? Na verdade, pessoal, é o seguinte, a gente sempre comenta com isso, não aqui só no SketchUp, mas também no AutoCAD, no Revit, que o profissional é sempre importante que ele vá evoluindo também conforme as tecnologias, né? Conforme vai saindo aí novas versões, novos produtos, é importante que o bom profissional, a pessoa que está estudando arquitetura, estudando engenharia, né, é que ela procure também se adequar às novas tecnologias. Até um tempo atrás, muitos usuários de AutoCAD trabalhavam ali no modo clássico. Aí a empresa que fabrica o AutoCAD, que se chama Autodesk, ela mudou totalmente a interface. Aí foi aquela guerra, né? Foi aquela novela, todo mundo reclamando. Mas na verdade, pessoal, é isso que tem que acontecer. A gente tem que se evoluindo conforme as tecnologias. E com o SketchUp não seria diferente. Como eu comentei, o meu SketchUp 8 está dando alguns conflitos porque eu instalei uma versão mais atual. Tá? É uma versão original e ao colocar aqui conectado à internet, então aparece aí alguns conflitos, tá ok? Então o que eu aconselho? Mais uma vez, opte em utilizar versões atuais, de preferência acompanhando com a mesma versão que eu estou utilizando aqui, que é o SketchUp 2016, tá ok? Pessoal, mais uma vez, não posso esquecer, né, de falar aqueles mesmos recadinhos de sempre. Se você não é inscrito, inscreva-se aí no nosso canal. Se você é inscrito ou não é inscrito, gostou do vídeo? Clique no joinha. Se você teve uma dúvida, teve um probleminha aí, né, no vídeo, ou tem algo que você não conseguiu compreender, mande lá uma mensagem para nós, entre na página de ajuda, lá no nosso site tem uma paginazinha de ajuda, mande a mensagem para nós vamos aí te auxiliando com total carinho e o mais rápido possível, tá? Pessoal, mais uma vez então, aquele grande abraço. Não se esqueça, próxima aula, aula 4, nós já vamos começar a importar o arquivo DWG do AutoCAD ali para o nosso projeto no SketchUp. Pessoal, aquele abração e até mais.